Olá pessoal, tudo bem com você? Aqui é o professor Leonan Júnior, professor de Geografia. Estamos aqui pelo SAS com aulas para todo o Brasil. E nós vamos trabalhar hoje, no capítulo 5, um assunto chamado globalização, formação de blocos econômicos e como alguns países que até décadas atrás eram subdesenvolvidos ou emergentes, conseguiram se tornar potências, beleza? Então vamos começar aqui, pessoal, um assunto muito bacana, um assunto muito tranquilo, muito simples, tenho certeza que você vai adorar, querido aluno. Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, na Guerra Fria, como todos nós já estudamos no 8º aninho, o mundo era bipolar. Bipolar significa que o mundo estava dividido em dois polos, né? O polo socialista, liderado pela União Soviética, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América. Com o fim da União Soviética, você deve lembrar disso, Mikhail Gorbachev, que foi o último presidente soviético, ele implementou duas mudanças no país que proporcionou na quebra da União Soviética. Foi a perestroika e a glasnost, que são mudanças econômicas e políticas. O Mikhail Gorbachev simplesmente transformou a potência socialista da época, que era a União Soviética, um país capitalista, e abriu a democracia no país. Ele acabou com a ditadura dentro do país. Isso causou a fragmentação da antiga União Soviética, tornando o leste europeu livre da cortina de ferro e criando aí várias nações que surgiram com a decadência da mesma, né? Da União Soviética. O Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Quirguistão, tornando aí a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. E aí, queridos alunos, com o fim do socialismo, o capitalismo ele não tem mais obstáculo no cenário global. Então, o que é que os Estados Unidos, como grande liderança capitalista, faz? Ele espalha pelo mundo a ideologia capitalista por meio de mecanismos baseados na globalização econômica, criando assim uma nova ordem mundial, uma ordem que ficou conhecida como multipolar. Ou seja, eu saio de um mundo bipolar, onde eu tinha apenas União Soviética e Estados Unidos, liderando blocos antagônicos, o socialismo e o capitalismo, e agora eu tenho apenas o capitalismo como hegemonia mundial. Porém, dentro do capitalismo nós temos várias lideranças. Surge ali na nova ordem mundial a União Europeia, com destaque para a Itália, França, Inglaterra e a Alemanha, que é a maior economia da Europa, certo? Nós temos a ascendência do Japão, a China, que surge como potência mundial também, nesses últimos 15, 20 anos, e nós temos ali o Canadá também desenvolvendo uma tecnologia de ponta bem chamativa para o mercado mundial. Então isso ficou conhecida como nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, como o tio Leonan colocou aqui, possui poder aqueles países, pessoal, que têm influência econômica, tecnológica, cultural e militar, como é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma influência econômica muito grande no globo, a ponto de emprestar dinheiro a vários países subdesenvolvidos, com seus bancos. Ele desenvolve tecnologia de ponta, a ponto de influenciar também a venda de seus produtos. Tem uma indústria cultural fortíssima. Você vê um filme indiano, o cara fazendo uma manobra num carro, tu olha e diz, isso é besteira, isso não existe não. Aí os Estados Unidos fazem um filme com uma cena similar, o cara fica todo emocionado, porque a indústria cultural dos Estados Unidos, com Hollywood, por exemplo, eles têm o poder de nos convencer que aquilo está correto, sabe? Então é bem interessante isso aí. E o poder militar que os Estados Unidos têm. 1 milhão de soldados, é o exército mais bem equipado do mundo, com aviões, tanques, tecnologia de ponta, ok? Sem o socialismo, os Estados Unidos não têm mais obstáculo, e aí é formada, pessoal, a ordem multipolar ou unimultipolar. Por quê, professor? Porque dentro desse mundo multipolar que eu falei, os Estados Unidos continuam sendo a potência mundial, a principal. Então destacamos nesse cenário, como o tio Leonan falou,
Estados Unidos, Japão, a Europa Ocidental, com a França, a Alemanha, Reino Unido, e posteriormente a China, que surge aí nesses últimos 15, 20 anos como grande potência. Globalização, querido aluno, é o processo de intercâmbio cultural, político, filosófico, financeiro, comercial entre as nações do globo. Você não pode ir para o ensino médio no ano que vem sem saber dessa informação. Globalização é um fenômeno que, segundo alguns estudiosos, começou lá nas grandes navegações, quando o europeu começou a levar sua cultura para outros povos, quando o europeu passou a levar sua forma de praticar comércio com outros povos, quando Portugal, Espanha, Inglaterra levaram o seu idioma, sua religião para outros povos, impondo-as sobre as comunidades e tribos, povos mais frágeis tecnologicamente. Então, pessoal, globalização é isso, é um processo de intercâmbio, integração cultural, política, filosófica, financeira entre os países do globo. É um negócio muito bacana, pessoal. Há 30 anos atrás, quando o tio Leonel era deste tamanho aqui, se eu dissesse que por um aparelho celular, eu ia transferir um aparelho digital, que cabia na palma da minha mão, eu ia transferir uma quantia em dinheiro de um banco para o outro, o pessoal mais antigo ia dizer que isso era bruxaria. Só que hoje, vocês que nasceram nessa época digital, é uma coisa tão comum, é uma coisa tão simples, e nós ficamos imaginando como será essa tecnologia daqui a 30 anos, porque no mundo globalizado, pessoal, a tecnologia não para. Por que, professor, o desenvolvimento tecnológico é estimulado com a globalização? Veja bem, a globalização, pessoal, segundo o filósofo francês, é o cavalo do capitalismo. Então, para poder vender, o que é o capitalismo? É um sistema político e econômico que tem como objetivo o lucro. Então, para obter lucro, o que é que eu faço? Eu tenho que vender. Só que no capitalismo existe um negocinho chamado livre concorrência. O tio Leonan bota uma empresa de um equipamento X, outra pessoa pode colocar uma empresa fabricando o mesmo equipamento. O que é que vai diferenciar o meu equipamento do outro? O tipo de propaganda que eu vou fazer, o tipo de tecnologia que eu vou fazer. Então, para não ficar atrás no mercado, eu desenvolvo tecnologia para vender o meu produto, o meu concorrente também. Então, essa livre concorrência faz com que exista um grande desenvolvimento tecnológico entre as empresas e essa tecnologia chega até a população que tem condições de comprar esses produtos. Por que o tio Leonan diz isso? Porque no mundo globalizado, apesar de haver todo um desenvolvimento tecnológico, pessoal, tanto nas comunicações, transportes, produtos, equipamentos urbanos, nem todas as pessoas do mundo, a grande maioria das pessoas nessa hora, estão preocupadas com o que é que vão comer, no almoço e no jantar. Tem gente aí, pessoal, que não está preocupada em trocar celular, não, porque a prioridade é comer alguma coisa. Então, no mundo globalizado, não existe equipamentos, tecnologias bem distribuídas. Existe uma grande concentração de riqueza e onde grande parte da população não tem acesso a esses produtos e serviços desenvolvidos pela globalização, certo? A globalização também é marcada por empresas multinacionais, que são aquelas empresas, pessoal, que têm sede num país rico e colocam filiais nos países mais pobres, beleza? Para poder explorar matéria-prima mais barata, mão de obra mais barata, o mercado consumidor, certo? Eu falei agora há pouco que o cara não tem nem o que comer direito, mas o cara sonha em comprar uma blusa tal. O cara sonha em comprar um tênis tal. Às vezes deixa de comer até melhor um pouquinho para poder comprar aquele produto daquela marca. Isso é o mundo globalizado, pessoal. A globalização por meio da propaganda, ó, como eu coloquei aqui, esse avanço das comunicações, ela cria sensações nas pessoas, estimulando-as a comprar os produtos globalizados, ok? Nós temos aqui, pessoal, uma produção também descentralizada no mundo global. O que é isso, tio Leonan? Disse agora há pouco para vocês que na globalização,
uma empresa multinacional, ela está sediada num país rico e as filiais nos países pobres. Então, o que é que acontece? O cara compra matéria-prima, o cara que eu digo é o dono da multinacional, com sua equipe lá, de executivos. Eles compram matérias-primas de várias partes do mundo, onde aquela matéria-prima é mais barata, certo? E monta aquele produto num local. Toda a matéria-prima é recolhida de vários lugares do mundo e o cara coloca aquela matéria-prima numa fábrica na Indonésia, no Vietnã, na China, onde a mão de obra é mais barata. Professor, por que é que o dono da multinacional ele compra o couro de um país, ele vai fazer um sapato, por exemplo? O cara compra o couro de um país, o cara compra a madeira de outro, a linha ele compra de outro, a tinta ele vai comprar de outro, a fivelinha que vai enfeitar lá o sapato de outro. Ele compra tudo de vários lugares do mundo, sempre buscando o preço mais barato. E monta aquilo num país que é subdesenvolvido para poder otimizar, ou seja, aumentar os seus lucros, beleza? Isso é a produção descentralizada, pessoal. Galerinha, outra coisa, ó, como o tio Leonan falou, essas empresas elas buscam matéria-prima, mão de obra mais barata, isenção de impostos, certo? Leis trabalhistas e ambientais mais frágeis, tudo isso para poder aumentar o lucro da multinacional, beleza? A produção é fragmentada, como o tio Leonan falou, está anotadinho para você ficar de olho nisso aqui, não esquecer, fazer seu estudo. Essa produção fragmentada, a tecnologia do produto é feita num país desenvolvido, marketing, publicidade, propaganda é feita num país que é desenvolvido e a montagem do produto é feita num país mais pobre, explorando ali essas características que estão aqui de vermelho, ó. Isenção de impostos, leis ambientais e trabalhistas mais frágeis, certo? Tudo isso para otimizar o lucro, ok? Principais blocos econômicos, pessoal. No mundo globalizado, os países eles formaram blocos econômicos para poder criar ali regras comerciais e políticas comuns entre os países membros. Então nós temos o Mercosul, foi formado em 1991, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em 2012 tivemos a entrada da Venezuela, que está suspensa por conta de questões políticas internas lá no país. Então, pessoal, em 1994, o Mercosul ele sai de uma situação de zona de livre comércio e vira uma união aduaneira, assinando ali o protocolo de Ouro Preto, lá em Minas Gerais, aqui no Brasil. Beleza? Pessoal, como eu já falei, a Venezuela tornou-se membro, mas está atualmente suspensa por conta de questões políticas envolvendo seu território. E existe uma rivalidade muito grande entre os países do Mercosul. Nós temos problemas de fronteiras que não são muito bem resolvidos, né? O Brasil teve uma guerra com o Paraguai teve problema com a Argentina, né? Então é uma região ali muito delicada, aquela região do Cone Sul, pegando ali aquela parte sul da América do Sul, principalmente envolvendo Brasil e Argentina, beleza? Foi criado também o NAFTA, que era um acordo econômico envolvendo Estados Unidos e Canadá, e em 1994 entra o México. Em 2018, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, ele muda as regras do NAFTA e cria a UNSCA, né, que é um bloco econômico que tem quase os mesmos propósitos do NAFTA, porém ele privilegia os Estados Unidos em algumas transações comerciais. E tanto o NAFTA como a UNSCA é muito criticada, pessoal, pela população dos Estados Unidos por conta da entrada do México. Por quê, tio Leonan? O México é o país subdesenvolvido da história. Canadá e Estados Unidos são duas potências, principalmente os Estados Unidos, ó, que você pega todo o PIB do NAFTA, 84% desse PIB é dos Estados Unidos. Então, o que foi que aconteceu? Quando o México entra no bloco, em 1994, milhares de empresas dos Estados Unidos, fábricas, elas migram para o México, onde a mão de obra é mais barata. E isso gerou um certo desemprego dentro dos Estados Unidos
e causou uma reclamação muito grande por parte da população estadunidense, beleza? E para concluir essa parte da aula, pessoal, nós temos aqui a União Europeia, que foi um bloco econômico que não começou como é hoje, ele começou lá na Segunda Guerra Mundial, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, com Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, fazendo ali um acordo econômico para baratear ali o preço, né, do aço e do carvão mineral. Posteriormente, né, se juntou a Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que era o Benelux, se juntou a Itália, a Alemanha Ocidental e a França, criando ali a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Em 1957, pelo Tratado de Roma, foi criado o Mercado Comum Europeu, com a entrada de mais e mais países, e, posteriormente, no início da década de 90, pela assinatura do Tratado de Maastricht, nós temos ali a formação da União Europeia propriamente dita, que é o bloco econômico mais avançado do globo, inclusive com moeda comum entre alguns participantes do bloco. Ok? Meus queridos, beijo no coração, fique com Deus, fui!